Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e também Rádio Boa Nova. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de bom dia, para quem está de boa tarde e para quem está de boa noite, para você aí, rádio ouvinte, telespectador e telespectadora e rádio ouvinte. Então, começando esse Alvorada, mandando já um abraço para todos e para os nossos companheiros e companheiras que estão na retaguarda e que estão também nos bastidores. Tudo de bom para todos aí, muitas saudades. E, começando mais esse programa com a presença da nossa querida Débora Espadoto. Olá, Débora, como é que vai? Oi, Nando! Sempre uma satisfação para mim estar aqui com você, com nossos amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. É sempre uma bênção para a gente ter a tecnologia a nosso favor para nos conectar, mesmo à distância, né, Nando? Estou eu aqui no Vietnã, você aí no Brasil, e a gente podendo conversar e trocar uma ideia, uma reflexão para fazer a nossa vida um pouquinho melhor, né? Maravilha, obrigada pelo convite mais uma vez. Tudo de bom, né, Débora? Puxa vida, é verdade, a gente poder ampliar e espalhar, porque enquanto nós estamos aqui no programa, tenho certeza que as palavras que a gente vai trazendo, as reflexões, elas estão aí se espalhando pelo planeta, estão trazendo aí as pessoas que, em determinado lugar, a espiritualidade pode encaminhar, né, vibrações daqui, desse programa, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. E hoje a gente vai trazer mais uma vez, do pequeno livro das fábulas, né? Do autor Lauro Henriques Júnior. Nós vamos trazer aqui, né, uma fábula que tem o título Nem Bom, Nem Ruim. Nem bom, nem ruim. A vida vai muito além do que rotulamos como bom ou ruim. Há uma história que ilustra isso bem. Certo dia, um velho mestre descobre que seu único cavalo desapareceu. E os vizinhos falam: que coisa ruim. O sábio então diz: é ruim, mas também é uma coisa boa. Os vizinhos não entenderam. Não entende que o que se pode ou o que poderia, né, haver de bom naquilo. Só que dias depois, o animal volta, trazendo junto um cavalo selvagem, que acompanhou pelo caminho. E vêm os vizinhos e dizem: que coisa boa! Você agora tem 2 cavalos. O velho responde: é bom, mas também é uma coisa ruim. De novo, ninguém entende. Passa mais um tempo, o filho do velho tenta domar o cavalo selvagem, mas é derrubado e quebra a perna. Vêm os vizinhos: que coisa ruim! E o sábio: é ruim, mas também é uma coisa boa. Dessa vez o povo fica indignado, chamando o velho de insensível e etc. Acontece que logo depois estoura um conflito na região e todos os jovens são convocados para a guerra, com exceção dos deficientes e dos feridos. Aí chegam os vizinhos e dizem: que coisa boa, seu filho não vai para a guerra. Ao que o mestre responde: é bom, mas também é uma coisa ruim. E essa história não tem fim. Boa, né? Boa Maravilhosa! essa fábula, né? Adoro. E aí? Eu adoro esse livro, inclusive, Nando, porque ele é maravilhoso. As fábulas nos ensinam muito, né? A gente pode trazer para a nossa vida e refletir, como nesse caso e tantas outras, mas nesse caso, o quanto a gente às vezes se prende
a fatos, né, isolados, às vezes a uma tristeza de hoje, sem lembrar, né, esquecendo que a vida ela é impermanente. Se a gente for analisar na física quântica, né, tudo é energia, tudo, exatamente tudo. Meu corpo, seu corpo, esse celular que está me filmando, a luz, a cadeira, tudo é energia, tudo são micropartículas de energia que estão em onda, né? Se movimentando em formato de onda. Então, o que é a onda, se não, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, às vezes está em cima e às vezes está embaixo. Então, nada é permanente. E essa é uma das únicas verdades da vida, né? Porque nada é para sempre. Tudo muda o tempo inteiro. Então, é muito bacana ler essa história nos dias de hoje, que muitas pessoas podem estar, até nesse momento atual, né, nesse cenário atual, podem estar alarmadas, preocupadas no fundo do poço, mas tudo que desce, sobe, assim como as ondas, né? Então, sorte ou azar, vamos aguardar. Boa frase aí. Sorte ou azar, vamos aguardar. E também, né, Débora, é assim, a gente precisa olhar para os fatos, para tudo que acontece à nossa volta, conosco mesmo ou com o outro, não só do ângulo objetivo e direto, né, mas a gente precisa ver, ter uma visão holística, uma visão mais ampla, uma visão, talvez, quando uma pessoa sobe numa montanha, e ela olha lá para a cidade dela, ela vê a estrada, ela vê o carro que está vindo lá uns quilômetros lá na frente, ela consegue ter uma visão, né, maior. Então, quando a gente foca em determinada situação, o foco é bom para determinadas coisas, mas um fato, uma coisa que acontece, e a gente, talvez até inesperada, como o cavalo selvagem que veio, o rapaz que caiu do cavalo quebrou a perna, são fatos, são coisas que acontecem. E a gente começar a ter um olhar diferente para essas coisas. Às vezes acontece conosco algum dissabor, às vezes também tem uma coisa, a gente faz oração, a gente faz a nossa prece, nossos pedidos. Aí a espiritualidade, né, Jesus, né, os departamentos lá da espiritualidade que cuidam das nossas preces, eles nos respondem. E a gente não entende que aqui veio essa resposta. Às vezes essa resposta veio de uma outra forma, né? Só lá na frente que a gente vai entender. Nessa fábula aqui, só lá na frente que a gente foi entender que aquele cavalo, né, veio selvagem, depois o menino caiu e depois ele não foi para a guerra. Então, às vezes, a espiritualidade age com a gente dessa forma, nos dando uma resposta que não é aquela que a gente desejaria no momento. A gente quer a resposta que a gente pediu. Eu quero ganhar na loteria, mas não vem dessa forma. Não, é que às vezes é livramento, né? Também. A gente pensa assim, poxa, olha o que aconteceu, eu perdi tudo, né? Perdi aquilo, ou perdi o ônibus, né? Estava vindo o ônibus, perdi bem na hora, não consegui pegar, ou não deu certo a minha viagem, ou sei lá. E às vezes é justamente livramento, é proteção, mas na hora a gente não consegue ver. Mas é a maneira como a espiritualidade se organizou para nos proteger. Ou bem como você disse, a gente está sempre aí, conectado, fazendo os nossos pedidos, as nossas orações. Tem uma frase até que uma vez publiquei no meu Instagram, que é assim: você vive pedindo para Deus abrir os seus caminhos. Aí, quando ele começa a tirar alguns estorvos do caminho, aí você chora, né? Aí aquelas pessoas ali que você está tão apegado, né? Aquelas pedrinhas no sapato que a gente já está acostumado a estar com o pé machucado. Aí quando ele começa a limpar essas coisas para você conseguir começar a caminhar e começa a abrir os seus caminhos, você não me devolve, porque a gente é assim, né, Nando? A gente não consegue entregar. Por mais que esteja, até no Pai Nosso, né, na oração esteja, seja feita a vossa vontade. Mas a gente é tão controlador que é difícil. A gente escreve no papelzinho que a gente quer, a gente entrega, mas daí a gente fica segurando, não devolve aqui, ainda não é bem isso, peraí. E aí
que é assim que funciona, né? E como você disse também, quando a gente vê, em inglês tem uma expressão chamada the whole picture, quando a gente enxerga a foto inteira, né? Ou o quadro inteiro. Muitas vezes a gente está com a cara encostadinha no quadro, assim, vendo só um pixel, só um pedacinho. E aquele pixel, às vezes, é escuro, não é bonito. Mas se a gente começar a dar um passo atrás e conseguisse enxergar a whole picture, né, a foto inteira, a gente veria o que tem pela frente, que às vezes aquilo ali que a gente está passando é um pequeno detalhe, né, uma pequena vírgula numa história linda que virá a seguir, né? É verdade, é o ângulo aí de visão que a gente precisa ajustar. E como eu falei antes, essa visão maior, acima de nós e na frente, até um pouco mais de futuro, de amanhã, a espiritualidade tem. Então, às vezes, ela intercede por nós de uma forma que a gente não entende e não acredita, e só depois que a gente vai entender, né? Como você colocou aí também do livramento. É interessante que, para aqueles que ainda acreditam que a Terra é plana, com o advento da tecnologia, das espaçonaves aí, né? Dos foguetes e das naves que vão além da nossa atmosfera, a gente observa lá. Então, os satélites todos que estão aí, né, em torno da Terra, e a gente observa que a Terra não é plana, né? Então, porque é uma visão que precisou muito tempo para ser mostrado para nós que a Terra não é plana. Então, é uma visão além daquela que a gente está assim. E quando a gente está muito em conflito com a gente está em angústia, parece que a nossa visão fica distorcida, né? A gente ignora possibilidades, porque a gente sabe que existe um horizonte, né? Esse horizonte ele é infinito, mas a gente entra num estado psíquico e de alma, né, que a gente fica tão fechado no nosso próprio mundo, né? As circunstâncias ficam tão limitadas que a gente acaba por sofrer, né, Débora? Exatamente, Nando. Tem uma coisa também que é muito da lei da atração, da lei da afinidade, né? Que é quando a gente foca em alguma coisa com muita força, e essa força que eu digo é com pensamento e sentimento, a gente aumenta muito aquilo, né? Então, quando a gente, por exemplo, está vivendo uma dor, um desgaste emocional, aí a gente começa a colocar muito sentimento negativo aí e se lamentar, e qualquer pessoa que a gente encontra, a gente conta a história, e a gente já é vítima, e a gente tem peninha da gente, e aquilo vai aumentando, e às vezes, como diz Chico, né, não dramatize a sua dor, né? A gente vira uns atores de teatro, assim, para contar as desgraças da nossa vida, né? E aquilo vai aumentando. É o ingrediente necessário, primordial para você aumentar qualquer coisa. Pense e sinta. Lei da atração, atraiu, pronto, está determinado. Então, por isso que se fala tanto, né? Quando a gente está com pensamentos negativos, para a gente já cortar pela raiz, né? Já trocar o pensamento, buscar se conectar com coisas positivas, porque se você deixar o pensamento crescer e você colocar sentimento ali, meu amigo, aquilo se torna uma labareda sem fim, né? Então fica difícil de apagar esse fogo quando ele já ficou muito alto, né? Quando ele já pegou força. Então é bem como você falou, prestar atenção, né? Cuidar para a gente não colocar foco num detalhezinho, num pixel dessa imagem, né? Que às vezes a gente está só olhando para aquilo ali e tem muito mais à frente. Você falou dessa visão ampliada, né? E buscar Deus. Deus nos traz essa visão ampliada da vida, né? O Espiritismo nos traz essa visão ampliada. Quando a gente consegue se colocar num ponto de entender que estamos numa caminhada espiritual e que ainda temos muitas vidas e já passamos por muitas vidas.
isso, de certa forma, traz um frescor para a nossa alma, né? Uma calma, uma tranquilidade. É como se a gente perguntasse assim, o que isso que diferença esse sentimento que eu estou vivendo agora, esse conflito vai fazer na minha próxima vida? Às vezes nada, né? Eu me pergunto isso seguidamente. Às vezes, estou com uma coisa do trabalho me incomodando, meu chefe me xingou. Aí eu digo, Débora, o que isso vai mudar daqui 5 anos, né? Não é uma grande coisa. Então, para de colocar lupa nisso, né? Tudo bem, aconteceu, vamos resolver. Mas eu não estou salvando vidas, eu estou só fazendo o meu trabalho. Calma, né? Eu não posso me matar aos poucos por causa disso, aumentar uma situação que não tem todo esse tamanho, né? É verdade. E também, Débora, a gente é muito imediatista, né? A gente quer e julga determinadas situações, né? Na hora, que a gente quer que a coisa se resolva na hora. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa assim, que nem esse sábio, que tem aquela parcimônia, que tem aquela calma, que ele fala, é bom, mas também é ruim, ou é ruim, mas também é bom. Não, a gente quer a resposta já, é agora. E a gente julga aquela pessoa que quis esperar um pouco mais, né? Porque a gente... outro dia eu estava tentando fazer pão aqui em casa, né? Então, eu não sei se eu errei no muito fermento ou pouco fermento. Eu não fiz a massagem devida na massa e o pão ficou duro. Ficou muito duro, entendeu? E eu queria logo que aquele pão ficasse bom e fosse para o forno e a gente já saborear o pão, mas olha, tá ali, tem umas 3 pedras ali na cozinha, por quê? Que a gente quer as coisas imediatas, né? A gente, aquela ansiedade, aquilo de, não, e o certo é esse. A gente não sabe se o certo mesmo, ele tem uma abrangência, ele pode tanto ser um pouco mais para lá do que para cá, né? Um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Mas a gente já quer apontar, né, que ali o que tá errado aquela forma. A gente nem fez uma reflexão sobre determinadas situações e que às vezes tem, que nem ele fala, bom e ruim, mas às vezes também tem males que vêm para o bem, né? Às vezes acontece isso. Aconteceu uma situação, né, difícil. E aí depois, essa situação difícil, ela pode ser alguma coisa que vai surgir mais à frente, alguma coisa boa, né? Um fortalecimento. A gente leva o tombo do cavalo, né? Quebra a perna, mas depois a gente levanta mais forte. Pode acontecer, né? Totalmente, totalmente, Nando. E eu vejo assim que na nossa sociedade a gente valoriza muito o resultado ao invés de valorizar o processo, né? Então, como a gente valoriza muito o resultado e valoriza muito o acerto, parece que ninguém pode errar, ninguém pode aprender, ninguém pode cair um tombo, ninguém pode, tem que estar sempre já resolvido e eu já acertei, eu já sou melhor. Então não dá para esperar, né? Não tem essa paciência de esperar algo amadurecer. Muito pouco se valoriza esses processos, né? Eu vejo até muito assim que eu li uma matéria, eu não vou lembrar de quem, mas que falava que a gente, no Ocidente, nós valorizamos demais o erro, né? Então, imagina, a gente vê na escola, né, os X bem grande nas provas das professoras, né? Quando está errado, vai de castigo. A gente valoriza muito o erro e não só o erro, mas quem errou, né? A gente crucifica quem errou. Então, justamente por isso, a gente já tem medo de passar por um processo de aprendizagem, eu tenho que já nascer sabendo. Eu sou cobrado para ser o melhor da minha turma, eu tenho que ser o melhor na vida. E aí a gente vai perdendo um pouquinho desse processo, que neste processo tem essa questão da paciência, do experimentar, do se questionar, mas será que é isso mesmo que eu quero fazer na vida? Ver um adolescente, se ele não souber o que ele quer fazer na vida inteira, aos 17 anos, para prestar vestibular, nossa, parece assim que alguma coisa está errada com aquela criança, né?
Mas, gente, olha quanta vida que tem para viver. E se a pessoa quiser ter 5 profissões diferentes numa vida, qual o problema? A gente tem uma vida, né, longa, 80, 100 anos. Então, por que não posso fazer uma profissão a cada 10 anos para experimentar várias coisas, né? Mas a sociedade já critica isso também, né? Então, a gente parece que tem que escolher um caminho e trazer resultado. Então, quando aparece aqui na fábula, né? Ah, perdeu o cavalo, fugiu o cavalo. Ai, pronto, esse é o resultado. Que horror. Ah, mas voltou com outro. Ah, que alegria. Só que, na verdade, tudo é um processo. É a impermanência da vida, é tudo se organizando com diversos desafios para a gente ir aprendendo, né? É tudo parte do processo, que a gente tenha paciência para entender que as coisas não são no nosso tempo, e sim num plano muito mais elaborado, que nos trouxe até aqui, que tem tudo mais planejado, né? E que tem as coisas no seu tempo, o tempo de Deus. Então, quando a gente aprende isso, também fica mais fácil de ser resiliente, de aceitar a vida como ela é, de aceitar os desafios como eles são, né? Eu me lembro, né, que você falou do processo, então eu lembro também do caminho, né? Então tem, por exemplo, lá o caminho lá de Compostela, né, que o pessoal faz aquela jornada, né, de dias caminhando. Então, e também tem aqui em Goiás, né, no Brasil, coração do Brasil, tem o caminho lá de Cora Coralina também, né? Então, você ali caminhando, feito a pé, você tem como observar a natureza, os pontos. Lá no Cora Coralina tem alguns pontos que eles colocaram algumas poesias da Cora Coralina. Então você para, lê aquela poesia dela e continua naquele caminho maravilhoso. E muitas vezes a gente vai lá, o final dessa caminhada da Cora Coralina é chegando lá na cidade acho que é do Velho Goiás, né? Onde foi a capital de Goiás um dia, né? E lá tem a casa da Cora Coralina. Então, você chega no destino, tudo bem, terminou a caminhada. Se você, nessa jornada, num processo, como você disse, não curtiu aquilo, porque a gente precisa curtir essa jornada, curtir esse caminho, né? E não ficar só... A gente coloca muitas vezes aquele objetivo, né, de chegar lá, mas a gente não entra no processo, a gente não curte o processo. Que é, por exemplo, se a gente vai entrar lá, entrou numa faculdade, aí você tem o objetivo de chegar lá no final, mas pô, você tem os colegas, os professores, os estudos que a gente vai fazendo, ir curtindo aquilo. Não, eu quero me formar logo, eu quero me formar logo. Eu lembro de uma história assim, o pai era médico e queria muito que o filho fosse médico, o filho não queria ser médico, mas a insistência e a cobrança, o filho foi lá, fez vestibular, passou, fez todos os anos de faculdade e de residência. E quando terminou, ele pegou o diploma dele, chegou para o pai e falou assim: se eu não queria isso, estou entregando para o senhor. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, muitas vezes é isso, né, Débora? Exatamente. Você sabe, Nando, que no processo da mentoria Deixa Fluir, que eu trabalho com as pessoas, né? Mentoria de grupo, muitas pessoas vêm com essa questão do propósito, da missão de vida, né? E eu vejo muito que as pessoas gostariam de ter um resultado, porque a gente, enquanto sociedade, a gente valoriza o resultado. Ou eu tenho que ter um status, eu me formei, ou eu tenho que ganhar bem, ou eu tenho... Mas poucos valorizam esse processo. Aí tem uma história que eu gosto de contar sempre, que é do livro do Mark Manson, que é um livro maravilhoso. Eu não posso falar o nome dele aqui, porque ele é A Sutil Arte de Ligar o Pi, né? Não posso terminar de contar o nome do livro. Mas o livro é maravilhoso. E ele conta, o autor, que ele sempre quis ser cantor de rock, tocar numa banda de rock, ser famoso, né? E cantar para multidões, era o sonho dele de adolescência. E aí ele acabou tendo que estudar para fazer vestibular, aquela coisa foi passando, e aí quando ele viu, ele se enxergou um homem de 30 anos que fracassou,
Ele falou, poxa, o maior sonho que eu tinha, né, era ser cantor de rock, eu não fui atrás, porque, na verdade, ele teria que ter praticado mais, teria que tocar em bar noturno para ficar bom, aí fazer uma banda, aí ensaiar, aí criar música, para quem sabe um dia ser notado por alguém, para quem sabe um dia fazer um disco e quem sabe um dia ficar famoso, né? Ele falou, poxa, eu sou um fracassado, não fui atrás disso, né? Aí, nos caminhos de autoconhecimento dele, ele percebeu que ele só gostava daquela ideia do resultado de estar num palco cheio de gente. Ou seja, nada do processo ele gostava, só o fim, só estar lá no palco cheio de gente. Ou seja, 99% daquele desejo ele não gostava. Ele gostava do 1% que era o resultado final, né? Então ele foi se dando conta que ele nem queria aquilo, porque se a gente não gosta de 100% daquilo, a gente não tem que fazer aquilo. Então, é uma história que sempre ajuda as pessoas a se darem conta também do processo delas. Espera aí, mas eu amo todo o processo? Quero ser chefe de cozinha. Mas eu amo o processo de cozinhar, de cortar cebola, porque é isso que eu vou fazer no início, né? Na hora de Até cortar eu cebola, pensar, né, Débora? É como você falou, na hora de cortar cebola, fala, não é isso que eu quero. então, a gente tem que perceber se a gente gosta do processo inteiro, porque a vida está no processo, está nos 99% do processo, e não no 1% do resultado, né? Então, aqui nessa fábula, a gente vê que está sempre um processo acontecendo, nunca chegou no fim. Só que todo mundo está sempre avaliando aquela história por aquele 1% que está acontecendo hoje. Hoje é só 1%, esse resultado de hoje é só 1%, mas o 99% a gente não consegue enxergar, né? Quando a gente está assistindo o Netflix, aí tem os filmes, né, as séries, e tem o filme e tal, e aí a minha esposa está do lado assistindo comigo, eu sempre estou querendo adivinhar o final, e às vezes eu comento, e fico comentando. E aí, bom, vai acontecer isso. Para de narrar, para de ficar narrando. Eu falei assim, mas eu tenho um pouco de narrador, né? Eu sou locutor, tudo, então acontece, a gente tem essa ansiedade, né, de querer saber o final, né? E nem Necessidade de controle. isso, e nem passamos pelo processo mesmo, pelos passos que a gente precisa dar. E é bom quando a gente tem essa paciência, porque a gente ser surpreendido é uma coisa bom, né? No sentido, é bom a gente ter alguma surpresa, né? Isso não estava no meu controle, né? Porque a gente quer estar no controle. Fugiu desse controle, né, Débora? Aí a gente já fica... Aí a gente quebra, né? Que nem o bambu, não é? Que é flexível, por isso que ele fica firme mesmo nas tempestades, né? Porque ele se dobra. Agora, se a gente for ver aí outras árvores que não conseguem ter essa flexibilidade, elas quebram, né? Elas têm as raízes arrancadas. Então, também a gente ser flexível para aceitar essas surpresas da vida, né? Porque a aceitação é um dos caminhos para a felicidade. O Buda vai dizer no livro A Arte da Felicidade, ele diz isso, que o nosso sofrimento só existe porque pela nossa resistência a aceitar o que é. Então, nós sendo tão controladores, a gente está sempre avaliando, conceituando, né? Chegamos no fim, a gente já põe um conceito no dia, tá bom, tá ruim, tá errado, tá certo, mas a gente não vive esse processo, não espera, não tem paciência para amanhã, não aceita que hoje não foi tão bom. Então, é esse conjunto de coisas, né? Não aceitar o erro, não aceitar um dia ruim. Você já reparou, Nando, que hoje em dia tem essa onda de positividade e aí as pessoas se sentem mal por estarem down, por estarem um dia meio chateadas, por chegar uma tristeza. Aí eu vivo falando para o pessoal que faz o Deixa Fluir, eu digo, gente, tá triste faz parte do ser humano. Tudo bem, um dia a gente vai estar triste, um dia a gente vai estar feliz. E tem até no livro O Profeta, que inclusive você que me recomendou, Nando, e eu adorei o livro, que ele diz, né, a alegria e a dor, elas andam juntas,
né? A alegria e a tristeza. Então, quanto mais você cavar nesse poço de tristeza, mais você encontra água da alegria, porque uma complementa a outra. A vida é feita de luz e sombra. Um dia o cavalo vai fugir, no outro ele volta com dois, né? Então, assim mesmo é a vida, ter essa aceitação, como se fosse um daqueles Kinder Ovo, né? Aqueles ovos surpresa, que a gente tem uma surpresa dentro. Gente, a vida, cada dia é assim, né? A gente abre e um dia vai ter uma surpresa legal, no outro dia pode ser que nem tanto, e um dia a gente vai estar triste, e tá tudo bem. Bem-vindo ao ser humano, né? Tem uma música do Lulu Santos que fala se não, que seria da luz se não fosse a escuridão, né? É mais ou menos isso, né? Tá na letra da música do Lulu Santos. Porque a luz, ela existe, a gente olha para o céu estrelado, é tudo escuridão, mas ressalta as estrelas, né? Muito bem, chegamos aí naquele momento da prece, da oração, das vibrações, momento de conexão com a espiritualidade maior, esse momento que também a gente deseja muito que os benfeitores espirituais possam entregar a alguém que está precisando de socorro, de amparo, de luz, a iniciar pelos nossos lares e pelos lugares onde estamos, os nossos corações, as nossas mentes, nossas almas, nós espíritos, que possamos nos conectar a aquelas frequências de pensamentos salutares, saudáveis, pensamentos que vão nos banhar de equilíbrio, harmonia, de paz. Que nesse instante, então, os benfeitores espirituais possam nos trazer essas bênçãos do mais alto e que possamos, nessa mesa farta agora, também compartilhar, partilhar, dividir com aqueles que estão passando por necessidades, por desafios, por dores e sofrimentos. Como a lição de hoje nos traz, essa fábula, que possamos adquirir a paciência, o equilíbrio e ter a ciência de visualizar, de enxergar muito além somente daquele fato, né? O que existe no processo, o que existe para aquele fato chegar naquele resultado. Tudo, existe uma história, por isso não julguemos ninguém também que está numa situação difícil. Que os benfeitores espirituais possam ser aqueles mensageiros, levando aos corações em sofrimento muita paz, muita luz. Agradecemos à espiritualidade maior pela oportunidade dessa comunicação. Pedimos a bênção para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, para as casas André Luiz, para esses lares onde são socorridos muitos irmãos. Agradecemos a oportunidade de hoje e tivemos, Senhor, nos pontos mais altos deste planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, de todos os continentes do planeta, tu, Senhor, elevado, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração e do seu rosto sereno, do seu olhar sereno, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, porque essa mensagem ela pode ser expandida para outros seres no nosso planeta. E você pode ser esse agente, né, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova. É bem fácil, o site é www.amigosdaboanova.com.br. No site você vai encontrar informações para você saber como você pode colaborar. E também temos os telefones. O fixo é 11 2458 3214. E o WhatsApp 11 97 261 0272.
através desses canais de comunicação, você vai saber como você pode ajudar. E você pode estar aqui no Brasil, no Vietnã, onde quer que seja, você pode colaborar. Não é mesmo, nossa querida Débora? Com certeza, eu mesma sou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, sou super fã dessa rádio, agora ainda mais, né? Me faço presente aqui, é uma alegria para mim e recomendo. Sempre que eu estive muito sozinha, a rádio sempre foi uma companhia para mim. Isso mesmo. E, Débora, também a gente gostaria de saber, as pessoas gostariam de saber, né, sobre os livros mágicos, como que as pessoas te acham aí na internet para participar com você? Perfeito. Então, eu tenho o canal Livros Mágicos, né, no Spotify, você pode encontrar lá os podcasts no Spotify, e também no Telegram, você pode me encontrar no site www.deboracomhspadoto.com.br e lá você tem acesso os links, né, para todos os áudios que eu já li, todos os livros que eu já li na íntegra, com meus comentários, com as minhas análises, inclusive esses que eu mencionei aqui hoje estão todos lá, lidos na íntegra, quem tiver interesse. E podem também me seguir lá no Instagram, que é Débora com H. Spadoto. Será um prazer ter vocês lá na minha mídia social. E eu também quero dar um recadinho para você, se você quiser nos encontrar nas redes sociais, procure por Laços Espirituais. Laços Espirituais é um podcast que a gente tem e você pode encontrar no Spotify, também no SoundCloud, e também você pode me encontrar no Facebook e no Instagram, como Laços Espirituais, né? Ou Nando Garcia. Então, eu te espero lá, tem entrevistas, inclusive a Débora também participou dessas entrevistas. E você sabe que eu também sou psicólogo, então se você quiser fazer um contato conosco, quer buscar uma terapia, entre em contato lá com as telefonistas, né, da FEAL, elas vão passar o meu contato para você, tá bom? Muito bem, então, Débora, vamos continuar essa fábula aqui, porque ela é maravilhosa, né? Então, a gente tem que realmente ampliar. Eu, por exemplo, uso óculos. Se eu quero ler, eu preciso usar o óculos. Então, a minha visão ela precisa desse acessório para mim poder enxergar. Muitas vezes a gente precisa colocar uma lente, né? Não talvez de aumento, mas de uma nitidez para a gente poder ver e tentar contemplar tudo que está acontecendo naquela situação, né? Nesse processo mesmo, como você disse, né, Débora? Uhum, expandir nossa consciência, né? Porque a gente fica, como a gente falou, muito focado num ponto só e a gente não enxerga todos os ângulos daquela situação. E a gente esquece que tem um amanhã, que temos uma vida futura, que um dia, gente, todos nós iremos desencarnar, né? Às vezes a gente está aqui com um problema tão apegado a alguma coisa material e aquilo nos faz sofrer tanto, né? Mas aí a gente lembra que isso é só uma passagem, que tudo que nós temos aqui é um empréstimo divino. O nosso corpo não é nosso, é só um corpo, né? Como um carro que nos leva para a vida terrena, para lá e para cá. Os nossos filhos não são nossos filhos. O nosso dinheiro não é nosso dinheiro, porque quando a gente for embora não é mais nosso. Então, assim, nada é nosso, né? Aquela frase tão clichê, a vida é uma aventura que você não sai dela vivo. Então, aproveite o máximo, né? Pare de reclamar tanto e procure ter essa visão ampliada, essa percepção melhorada de que tudo é bênção. Como assim que tudo é bênção, né? Isso vai acontecer uma tragédia, como é que é bênção? Olha o aprendizado que a gente recebe, né? Numa dor, numa dificuldade. Então, se não é uma alegria que nós estamos vivendo, uma celebração, se é uma dor, uma tragédia, uma desgraça, ali dentro tem uma bênção disfarçada, que é o seu aprendizado. Então, no fim das contas, por mais que doa, tudo que vem até nós é uma bênção. Tudo. Então, aproveite esta montanha russa dessa vida, né? Que hora está em cima, hora está embaixo, e que notícias boas vão chegar e notícias boas ruins vão chegar também. E como diria o Chico, né? Tudo passa. O que é ruim passa e o que é bom também passa.
Então, gente, é isso, né? Acho que essa é a lição maior dessa fábula, de a gente olhar para tudo que acontece com esse olhar também mais de passageiro. É só por hoje que eu estou vivendo isso. Amanhã eu não sei. É mesmo, né, Débora? Imagina a gente chegando lá no plano espiritual, né? E aí olhando para uma determinada situação em que a gente reclamou demais, a gente esbravejou, a gente fez escândalo, né? E aí a gente vai ficar envergonhado. Não sei, lá no plano espiritual, não sei se a gente fica também, a epiderme lá no plano espiritual fica vermelha, né? De vergonha. Deve ficar, né? Então, e você olhar para aquela situação que você passou e falar assim, puxa vida, aquilo foi um benefício para mim, né? Tem situações que podem ser amargas, né? Como aquele remédio que é amargo, mas que ele traz a cura, acontece conosco. Então a gente vai entrar nesse processo, a gente vai recapitular essa história. Não precisa ir para o plano espiritual para recapitular isso. A gente já, mesmo nessa vida, a gente já observou algumas coisas no passado nosso que a gente se arrepende, né? Puxa, eu podia ter agido de outra forma, né, Débora? É que toda dor depende do peso que a gente dá também para a situação, né? É da nossa percepção. Se a gente for muito dramalhão, né? Como diria o Chico, não dramatize suas dores. Se a gente for muito drama queen, aí tudo é um peso imenso, né? Mas se a gente for olhar com outros olhos, ter uma outra percepção e, como diriam os antigos sábios cabalistas, cada má notícia é uma boa notícia. E eles diziam assim, que venham as más notícias. Eles tinham prazer em receber más notícias, porque era quando eles tinham desafios que eles sabiam que eles cresciam mais. Então, olha a percepção deles, quase tornava aqueles desafios prazerosos, aquela dor prazerosa, porque eles sabiam que ali existia um crescimento muito maior do que quando eles estavam de boa na lagoa, né? Então, quem sabe, se aos pouquinhos a gente não consegue também mudar a nossa percepção para o momento que a onda está baixa, né? E para o momento que a gente está com uma dificuldade, olhar para aquilo como ensinamento, com resignação, sabendo que assim, vai passar, calma, faça o seu melhor, mas a espiritualidade também se organiza quando você faz o seu melhor, né? Quando você dá o melhor de si, eles também estão trabalhando para que você receba o suporte necessário. Então, que a gente possa dar o nosso melhor para não ficar com vergonha lá quando chegar no outro lado, que nem diz o Nando, né? Eu não sei se foi o Divaldo ou o Chico, eu não me lembro muito bem de quem foi essa história, você que pediu ao mentor, ou ao Emmanuel, ou a Joana, falou assim, eu estou muito mal, eu estou enfermo, eu vou morrer. Aí o mentor virou e falou assim, que isso não é nada. Eu que estou aqui, já estou morto aqui, e você aí está chorando porque está morrendo. Ai, ai. Então, Débora, a gente está chegando ao final de mais um Alvorada, né? Que agradecer a sua companhia aí e a companhia de todos. Obrigado por estar conosco aqui no dia de hoje, viu, Débora? Eu que agradeço, Nando. Sempre é um prazer para mim. Eu amo estar aqui, você me faz feliz, as pessoas que nos ouvem, que todos possam sentir-se abençoados nesse momento, aqui junto com a gente, ouvindo essas palavras, essa energia boa que tem aqui. Obrigada. Então, tchau, tchau. Então, para você, para todos, para todas, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.